É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Progressismo em Desenvolvimento, tá? O canal que tem como tema principal o progressismo político, tá? O desenvolvimento econômico, resolvendo as partes de desigualdade social do nosso país, tá? Eu acho que isso aí é a única saída para nós estarmos desenvolvendo tecnologicamente o nosso país, tá bom, galera? Hoje eu vou estar fazendo um react uma entrevista do Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, concedida ao jornalista José Alencar, tá? No ano de 2019, tá? 3/5/2019, onde são abordados diversos assuntos, tá? Eu vou estar comentando, fazendo um react também, e comentando sobre a importância da política de inclusão social, tá? E econômica das parcelas da sociedade menos favorecida, tá bom? Economia popular, tá? Como é que você pode gerir a economia de um país na microeconomia, tá bom? E falando sobre geopolítica também, tá? E como se trata-se de um ex-presidente, então ele acaba falando das particularidades, tá? Do mandato, como é que são feitos os projetos, como é que é feito o raciocínio, o pensamento das ideias, tá bom? De algum projeto, de um ideal político, tá bom, galera? Deixando bem claro que essa entrevista foi concedida no ano de 2019, tá? Então foi logo após que o atual governo assumiu, tá bom? Então tem alguns tipos de análise, tá? Superficial também do governo. Deixando bem claro também que o ponto de vista que eu vou colocar aqui no vídeo é meu pessoal, tá, galera? É daquilo que eu penso como política, economia, geopolítica, tá bom, galera? Ninguém é obrigado a concordar e nem discordar também. Quem quiser discordar também pode discordar, dar sugestão, opinião. Deixando bem claro que meu ponto de vista é somente na parte política, tá bom, galera? Nada tem a ver com o cunho pessoal de alguém, nem de difamação, e nem de a parte pessoal, tá bom, galera? Somente divergência política. Quem tiver a fim de fazer críticas, construtiva ou não, quiser deixar a sugestão aí no canal, tem um e-mail aí, quem quiser participar também, mandando a sugestão aí de vídeo, pode mandar, tá bom? Tamo junto. Pessoal, vamos pro vídeo. Lembrando também, galera, queria deixar aqui uma observação e até mesmo um protesto, tá? Para dizer para algumas pessoas aí da sociedade que essa bandeira aqui, gente, não tem dono, tá? Aliás, tem dono sim. São 213 milhões de pessoas que são donos dessa bandeira. Essa bandeira aqui não tem partido, tá, galera? Nem essas cores aqui, verde e amarelo. São de todos os brasileiros, tá bom? Então, assim, é só uma observação, tá? Vou deixar aí. Posso fazer porque, como cidadão, eu posso reivindicar, protestar, tá bom? Dentro do limite, dentro do respeito, tá? Até mesmo jurídico, tá bom, galera? Como eu mesmo falei, não posso fazer nenhum tipo de acusação sobre ninguém, mas sim posso fazer, como cidadão brasileiro, críticas ou sugestões para o governo. Isso aí eu posso criticar, analisar, já que um cargo de presidente ou de ministro é um cargo público, tá bom, galera? Nada tem a ver não tem a ver com a parte pessoal, somente com a gerência, tá bom? Galera, vamos pro react, tá bom? Se tiver algum erro aí, vocês me perdoem, vai ser assim mesmo e vamos que vamos. Valeu, galera? Vamos reagir ao vídeo aí. Viu que era importante fazer um partido político? Eu cheguei à conclusão de que se nós quiséssemos mudar a história do Brasil, nós temos que criar um partido político. Criar um partido político em que a classe trabalhadora dirigisse esse partido político, em que a classe trabalhadora, junto com outras pessoas, fizessem o programa desse partido. E aí foi importante porque a gente juntou não apenas o que tinha de melhor no movimento sindical, a gente juntou o que tinha de melhor na esquerda brasileira, o que tinha de melhor na intelectualidade, o que tinha de melhor na igreja, sabe, progressiva, sobretudo com o pessoal da teologia da libertação. E a gente juntou muitos estudantes e o PT virou, sabe, o maior partido de esquerda da América Latina. E aí, presidente, o que aconteceu com o Brasil, falando em termos de união nacional, coesão nacional e de mobilidade social durante o seu governo? Olha, eu duvido, eu não conheço que tenha tido na história do Brasil um governo mais plural do que o meu e mais participativo do ponto de vista da democracia. Eu tinha muitos ministros que não tinham nada a ver com o PT,
muitos ministros, figuras importantes como o Celso Amorim não era do PT, Da elite. como Furlan não era do PT, Miguel Jorge não era do PT, Márcio Tomás Bastos não era do PT. Tinha muita gente importante que não era do PT e fora os outros nomes. Ou seja, o que eu tinha preocupação? Eu não tinha sido eleito para governar para o PT, eu tinha sido eleito para governar para a sociedade brasileira. É por isso que eu dizia, eu vou governar para todos, agora as pessoas têm que saber que no meu governo nós temos um olhar preferencial para os mais pobres. E aí, presidente, foi um erro ter feito um governo de conciliação com as elites? Eu não acho que eu fiz um governo de conciliação. Na verdade... O senhor disse que todo mundo ganhou. Isso é bom. Só não pode todo mundo ganhar no jogo de futebol, porque aí um tem que ganhar ou no mínimo empata. Mas veja, eu tinha um país esfacelado. Vamos lembrar, quando eu cheguei na eleição, na presidência da República, o Brasil era desacreditado a nível internacional. O Malan, todo ano, ia pedir dinheiro para fazer o fechamento do caixa. O Brasil devia ao FMI. O Brasil não tinha dinheiro para financiar as suas exportações. E o Brasil tinha uma dívida com o FMI. O que nós fizemos? Nós reconquistamos a credibilidade. O Brasil saiu de 60 bilhões de exportação para 480 bilhões de exportação. Não é pouca coisa. Nós criamos uma série de instrumentos e fez o Brasil ir ganhando confiança, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. E eu tinha certeza que o Brasil só ia crescer quando mais da metade da população começasse a consumir. E aquela ideia minha de que muito dinheiro na mão de pouca gente é concentração de renda. E pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de renda. E hoje a miséria está crescendo no Brasil. Foi com essa filosofia que eu resolvi governar o Brasil. Ou seja, se cada pobre comer 2 pãezinhos, tomar 2 cafezinhos, sabe? Se cada comprar um sapato, uma camisa, uma calça, um tijolo a mais, a economia começa a funcionar. Eu não esqueço nunca quando eu tomei a decisão de fazer o puxadinho, financiar puxadinho. O cara construiu um banheirinho a mais, o cara construiu uma garagem a mais, o cara construiu um quarto a mais, que na filosofia de quem é ministro da Fazenda é impensável pensar política assim. Porque essa política não ensina em Harvard. Essa política não ensina na Unicamp. Essa política não ensina na USP. Essa política a gente aprende sobrevivendo no dia a dia. É um erro o Bolsonaro delegar tanto poder ao Paulo Guedes, à equipe econômica? Depois eu vou falar do erro do Bolsonaro. Eu queria só completar essa coisa da política pequena. Ou seja, na medida em que nós colocamos milhões de pessoas a participar do processo, com o programa Luz para Todos, as pessoas não falam, Kennedy, mas foram 4 milhões de ligações envolvendo quase 15 milhões de pessoas que passaram a comprar televisão, a comprar geladeira, a comprar liquidificador, a comprar bomba d'água, sabe? A comprar casa de farinha. O PAA, que era para financiar a agricultura familiar, financiar o cara que produzia, sabe? Eram milhões e milhões de pessoas trabalhando. O Mais Alimento, quando veio a crise, que diziam que era porque a China estava consumindo tudo, nós criamos o programa Mais Alimento para financiar máquinas e implementos agrícolas e trator de até 80 cavalos. Foi esse programa que salvou a indústria automotiva do Brasil em 2008 e 2009, meu caro. Então, a bancarização no Brasil, você sabe quantas pessoas tiveram acesso a banco no meu governo? 70 milhões de pessoas. Sabe o que significa 70 milhões de pessoas? Argentina e Colômbia junto no sistema financeiro brasileiro. É 1/3 da população. Você vê uma pessoa catadora de papel, acabar de vender o papel e na Caixa Econômica Federal depositar o seu dinheiro. Para nós que temos conta bancária, eu não tenho agora porque o Moro bloqueou tudo, mas a pessoa sente um orgulho. Aquela conta bancária para aquela pessoa que depositou R$30 é de um orgulho. As pessoas choravam na porta da Caixa Econômica Federal. Então, o que ficou provado para mim? O que ficou provado para mim? Pobre não é problema. Pobre é solução quando você inclui ele e transforma ele em sujeito da história. Foi o que nós fizemos. Bem, Bolsonaro. Pessoal, comentando um pouco sobre esse trecho, o Lula abordou a questão da microeconomia, né, da economia popular.
da inclusão popular na economia, né, pessoal? É muito importante esse pensamento. Por quê? Só no campo progressista social você consegue enxergar esse tipo de pensamento, que é incluir a classe menos favorecida, tá, na economia, fazendo com que eles se tornem potenciais consumidores daquilo que a classe mais rica produz, entendeu? Então isso aí gira a economia, todo mundo participa e a roda da economia fica cada vez maior, todo mundo participando, tá, galera? Isso que é importante você ter noção e o discernimento, tá, galera? É muito importante também saber que, ao contrário de que muitos pensam, né? Se passou essa imagem de um Lula burro, analfabeto, gente, o Lula é uma das mentes mais intelectuais do Brasil e na atualidade da conjuntura mundial, tá? Se você pegar, estudar e pesquisar no contexto, vai poder chegar nessa conclusão também, tá, galera? É muito importante isso que foi dito, tá? Vamos pensar nisso. Vamos continuar o react aí. Do Bolsonaro. Não, veja, eu não vou fazer o julgamento do Bolsonaro porque ele só tem 4 meses de mandato. Eu acho que ele tem um início de mandato extremamente desastroso. A impressão que eu tenho é que ele não sabe ler com cré. A impressão que eu tenho é que ele não tem noção das coisas que ele fala. Ele não conhece nada de política externa, ele não conhece nada de economia. Ele faz questão de mostrar que não conhece. Veja, e ele delegou ao Guedes para fazer a questão da economia. A questão da economia não é apenas uma questão econômica, a economia é uma questão política. O governo tem que decidir quem é que vai ser beneficiado, para quem que eu quero governar, quem é que precisa do Estado. E como é que funciona a cabeça do Guedes? A cabeça do Guedes funciona, está pensando no mercado. Então, para o Guedes, se vai ter aposentado passando fome, se vai destruir a Previdência Social, sabe? Pouco interessa, isso é dado estatístico. Mas, presidente, o que ele quer é contemplar o mercado. Mas a situação econômica do Brasil ela é muito mais grave hoje e o seu governo foi muito ajudado pelo chamado boom das commodities. E nós temos um problema fiscal. Vamos ver se... Pessoal, vamos estar comentando esse também trecho dessa entrevista, que é muito importante, tá? Primeiro, ele ressaltou a ideia de que, por exemplo, eu opero na Bolsa de Valores todos os dias, tá? Lógico, de uma forma pequena, possuo pouco capital, mas opero, tá bom, galera? Então, o pensamento de quem está resolvendo problemas do mercado é simplesmente resolver aquilo que nos convém. Não estou preocupado com a sociedade, de como que vai ser feito a economia. Eu quero saber do resultado, tá, galera? É muito importante também frisar que o capitalismo e o socialismo, eles são antagônicos em alguns tipos de pensamento, filosofias, porém um completa o outro, tá? Então, se você tem um capital privado desenfreado, logicamente vai ficar a parte social para trás, tá bom? Se você tem um social muito desenfreado, logicamente o privado vai ficar para trás. O nosso grande dilema atual é que nós tentamos empurrar uma coisa para um lado e outra para o outro, ao invés de fazer uma congruência dos dois. Entendeu? Esse é meu ponto de vista. Já está passado esse negócio de socialismo, capitalismo, ele é liberalismo, ele é não sei o que, comunista. Gente, não tem mais isso. É colocar todo mundo no liquidificador, bater e tirar um suco disso tudo. Ficar, é comunista, é socialista, é capitalista, é de direita, é de esquerda. O que é direita e o que é esquerda? Ainda mais aqui no Brasil. São pensamentos ultrapassados, já passou. Então isso aí é meu ponto de vista, tá, galera? Ele vai falar agora como... muito se fala no governo Lula, boom da commodity. Pessoal, o boom da commodity, chamado boom da commodity, foi um fenômeno mundial. Porque foi na época que abriu a economia, mundialmente falando. 2000... na época de 90, que o Brasil abriu sua economia realmente falando, tá? Então, assim, mas esse boom da commodity serve para todos os governos. O problema todo é raciocínio e para que o governo está, teoricamente, governando, entendeu? Esse é o grande dilema. Vamos discutir isso aí.
É verdade isso? Quando eu estive no governo, o dólar, acho que era 2,60. E nós exportávamos metade do que exportamos hoje. Hoje nós exportamos o dobro com o dólar a R$4. Mas não é um fato que o boom das commodities ajudou? Mas valia para mim e valia para todo mundo. Acontece que com esse ministro de política externa, você não vai para lugar nenhum. Sabe, porque, Kennedy, presta atenção numa coisa que você não vai ouvir numa aula de economia. Presta atenção numa coisa. Tem duas formas de um país crescer. Uma é o mercado interno. Uma é você produzir para o consumo do seu povo. E a outra é você produzir para exportação. Para exportar, você tem uma dificuldade. Primeiro, você tem que ter competitividade, você tem que ter qualidade, você tem que ter preço. Tá? O Brasil tem pouca chance de competir com os chamados países industrializados, porque esse ano mesmo diminuíram 46% do dinheiro da ciência e tecnologia. Sem investimento em ciência e tecnologia, você não vira competitivo. Então, o que acontece? Você precisa fazer um esforço incomensurável para vender. Você está lembrado que eu dizia em 2002, o meu ministro da Indústria e Comércio era o Mascate. Eu quero que ele faça como aqueles turcos que é na porta da casa da gente vender pano. Ou seja, tem que bater palma na porta de cada país, tem que convencer os países. Eu viajava, levava empresário para tudo quanto é lugar para vender. Vendia sapato, vendia roupa, vendia tudo. É assim, e é por isso que nós demos um crescimento extraordinário. É por isso que nós demos um crescimento. Agora, quando você tem um governo que começa a brigar com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Países árabes, Argentina. Atendendo aos interesses dos Estados Unidos. E os americanos por detrás ganham uma fatia do nosso mercado, vendendo 10 milhões de toneladas de soja para a China no nosso lugar. Quando a gente briga com o mundo árabe, quando a gente briga com o Mercosul, você vai vender para quem? Para os Estados Unidos? Os Estados Unidos não quer comprar soja do Brasil, não quer comprar milho do Brasil, não quer comprar carne do Brasil, porque eles produzem. E também não quer comprar produto manufaturado. É um erro essa política de alinhamento a Washington? Totalmente errado. O Brasil é um país grande. O Brasil precisa apenas aprender a se respeitar. O Brasil não tem que se alinhar nem a Washington, nem a Pequim, nem a Moscou, nem muito menos a Frankfurt. O Brasil tem que se apoiar, sabe, na sua soberania. O Brasil é um país que tem 210 milhões de habitantes, o país tem efetivamente, sabe, quase tudo o que precisa, tem um potencial intelectual extraordinário. O que o Brasil precisa é parar de ser mesquinho e tudo que você quer fazer para avançar a sociedade, aparece alguém para dizer, não pode, não tem dinheiro. Você sabe o que eu dizia para o meu pessoal? Gente, é o seguinte, vamos parar de discutir, sabe, que a gente não pode fazer as coisas e vamos discutir quanto custou ao Brasil não fazer as coisas na hora certa. Mas, presidente, hoje a relação entre a dívida pública e o PIB ela é muito alta. A tendência é crescer, porque a economia não cresce. Ora, como é que você diminui a dívida pública com relação ao PIB? É você crescendo. Na hora que você começa a crescer, você diminui a dívida. Na hora que você não investe e não cresce, a dívida aumenta. Agora, veja, quando o país tomou a decisão absurda de vender todo o patrimônio construído ao longo da história para resolver a dívida pública, o que vai acontecer? Daqui a alguns meses ou daqui a um ano a gente não tem mais patrimônio e a dívida continua. Porque para resolver a dívida tem que a economia crescer, o povo precisa consumir, o povo precisa comprar e o Brasil precisa vender lá fora mais. E para vender lá fora tem que ter gente vendendo. Ninguém compra do Brasil porque fulano de tal é presidente. Você tem que ir atrás. O governo Bolsonaro é capaz de fazer isso? Olha, eu não gosto de fazer julgamento, mas eu não acredito, obviamente, que ele tem 4 anos de mandato pela frente, mas eu não acredito, porque eu penso que ele fez uma opção pela mediocridade. Presidente, eu quero voltar um pouquinho, tem muitas perguntas para fazer. O quanto o senhor acha que foi importante para o Brasil ter sido escolhido para sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas? O que isso significou? Pessoal, vamos comentar esse trecho que passou agora. O Lula falou sobre macroeconomia, tá? A importância de se ter um olhar, mesmo que na parte macro da economia, você observar também a microeconomia, tá bom? Como é que de pouquinho em pouquinho, naquele velho ditado, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, né?
Então, assim, de grão em grão, a galinha de papo. Então, assim, o pensamento progressista, ele te faz pensar esse tipo de coisa, tá, galera? Ele faz você pensar de maneira global, mas de um crescimento que vem exponencial, das classes mais baixas para cima, entendeu? E onde todo mundo participa. Lógico, é difícil, tem todo um trâmite a ser seguido, tem todo o cenário do Congresso, Senado, presidência, tudo isso aí faz parte do jogo político. Porém, a intenção maior daquele que preside o país é muito levada em consideração, tá bom, galera? Vamos pensar nisso aí. Vamos continuar o React. Vamos separar as duas coisas, porque as Olimpíadas nós brigamos para conquistar. A Copa do Mundo foi uma decisão da FIFA, porque como ela tinha decidido fazer um rodízio nos continentes e tinha feito na África do Sul, e o Brasil, a última que tinha feito foi em 1950, o México já tinha feito duas, então a FIFA decidiu fazer no mas Brasil. são eventos globais, né? Estou falando, é que não houve uma briga do Brasil para fazer, veio para o Brasil de graça. E eu achava importante, achava extremamente importante, e achava as Olimpíadas extremamente importantes, e por isso nós brigamos para as Olimpíadas. Toda vez que eu vejo alguém falar mal das Olimpíadas, eu queria lembrar o que aconteceu no dia que foi anunciado o Rio de Janeiro, sabe, no Brasil. O que aconteceu em Copacabana. Porque para o povo do Rio de Janeiro foi a festa mais extraordinária, foi no dia que a gente conquistou as Olimpíadas. E aí houve um processo de destruição da Copa do Mundo. Eu acho que até influenciou nos jogadores, porque quando chegou 2014, o clima era um clima de guerra. Como você é um jornalista de muita competência, eu queria te pedir para você fazer algumas coisas para investigar, tá? Houve um processo de tentativa de destruição quando se levantou duas teses, que o dinheiro, sabe, do país estava sendo gasto na Copa do Mundo, que tinha muita corrupção e que os estádios no Brasil custavam o triplo do que custava em qualquer lugar do mundo, ou seja, criou-se uma unanimidade de desconfiança. Eu estou te dizendo isso porque o Itaú era patrocinador. Eu chamei o Roberto Setúbal e os diretores dele para conversar como é que eles estavam tratando a Copa do Mundo sem fazer a publicidade para convencer a sociedade a aceitar a Copa do Mundo. Chamei a Ambev para conversar, sabe? Estão destruindo a Copa do Mundo e vocês são patrocinador, vocês não fazem nada. Chamei o João Roberto Marinho para conversar sobre a Copa do Mundo. Você é a emissora que vai transmitir. O que vocês estão fazendo? Conversei com a Dilma, de que era preciso recuperar a Copa do Mundo, porque era só corrupção, só corrupção. Inventou-se a ideia do padrão FIFA, e tudo era padrão FIFA, padrão FIFA. Chamei uma pessoa que você deve conhecer, chamada Valmir Campelo. Era ministro do Tribunal de Contas da União. Ele foi designado pelo Tribunal de Contas para acompanhar todos os estádios da Copa do Mundo. Pessoal, comentar esse trechinho também. É muito importante. O TCU, Tribunal de Contas da União, é um dos principais órgãos reguladores e fiscalizadores do país. Então, um orçamento, qualquer tipo de coisa que é feita pelo governo, passa pelo Tribunal de Contas. E a corrupção, se tiver entranhada no Tribunal de Contas, aí desregulou o país. Por quê? Porque se passar por lá, tudo mais está legalizado. Então, é preciso prestar atenção que determinados órgãos do governo, PGR, Procuradoria-Geral da República, TCU, Tribunal de Contas da União, STJF, esses tipos de instrumentos legais da democracia nacional brasileira não pode estar corrompido. Se estiver corrompido, já era. Aí degringola. Como é o nosso caso agora. Tem muita coisa acontecendo que é complicado de falar, correto? Porém, vamos continuar com o React aí. E eu falei, Valmir, eu gostaria de saber o seguinte, tem corrupção em algum estádio? Tem um relatório final no Tribunal de Contas da União, ele dizia, não tem. Não peguei corrupção em nenhum estádio. Teve um probleminha no Rio de Janeiro, que numa reunião com as empresas e com o governador foi resolvido. Isso é um dado do Tribunal de Contas da União. Presidente Lula, foram oportunidades perdidas? Eu acho que foi. Eu acho que foi.
Sabe? Você tem um evento como a Copa do Mundo, em que você poderia vender as coisas boas que esse país tinha, e você passou a vender desgraça nesse país, aquela cena da vaia da Dilma na abertura da Copa do Mundo, eu, sinceramente, jamais imaginei que setores da classe média, porque não era trabalhador, ali não tinha trabalhador na entrada da Copa do Mundo, até porque não podia pagar. Muitos eram chamados de coxinhas. Não, e eu acho que teve muito ingresso dado por empresa, sabe? Você veja, eu não fui convidado para a Copa do Mundo. Você acredita que eu não fui convidado para a Copa do Mundo? Você não pensa que eu fiquei frustrado em cada forma, nem me convidaram para ir lá, até repartir a vaia com a Dilma, sabe? Então, aquilo foi um desastre para o Brasil. As Olimpíadas também? As Olimpíadas é diferente, meu cara. As Olimpíadas, ela foi feita com tempo hábil da gente fazer o que tem de melhor. Eu lembro de um discurso que eu fiz quando eu voltei, sabe, de Copenhague, dizendo para os presidentes das federações: vocês têm que elaborar um plano de metas para que a gente possa chegar nas Olimpíadas com o Brasil virando uma potência olímpica. Agora, isso dependia, na verdade, de quem cuida do esporte, não do presidente da República. Eu acho que foi uma oportunidade mal aproveitada pelo Brasil. O Brasil já estava tomado de ódio, já estava tomado de uma disputa insana, já estava tomado, e isso prejudicou o país. Na verdade, a gente jogou fora essas duas oportunidades. Esse ponto é importante. Por que aconteceram tantos protestos de rua no Brasil em 2013 e qual foi o real significado daquilo para a política brasileira? Você sabe que eu acho que até hoje nós não avaliamos corretamente o que aconteceu em 2013. Ninguém me convence de que aquilo foi porque a polícia de São Paulo bateu numa manifestação de 3 mil pessoas que estavam reivindicando 20% de diminuição no aumento do transporte e que a sociedade foi para a rua, sabe? Não acredito. Aquilo, na minha opinião, já fazia parte da arquitetura política de derrubar o governo, de tirar o PT do poder, porque era uma manifestação muito contra o PT. Nós começamos entendendo que era uma manifestação por reivindicação, e não era por reivindicação. Eu vi alguns vídeos na internet, sabe, que teve, naquela época, 8 milhões de visualizações, 15 milhões, ou seja, era uma coisa que só podia ser, patrocinada por robô. O senhor não acha que eram protestos naturais? Não, não era natural. A Globo jamais cancelaria a grade dela para colocar manifestação. Ela não colocava isso nem no enterro do Roberto Marinho. A Globo cancelou sua novela para mostrar as manifestações. Você acha que isso é de graça? Porque era notícia. Mas notícia era a campanha das diretas, ela nunca suspendeu a novela para mostrar. Na verdade, aquilo era convocado pelo Jornal das 8, pelo Jornal das 7, por Ana Maria Braga, era convocado por todo mundo, era convocado na televisão. Ok, é o seguinte, eu não tenho... O senhor não está negando uma realidade? Não estou negando uma realidade. Eu não estou negando... A verdade é que naquele tempo a economia não estava mal. É importante lembrar que a economia cresceu, eu acho que 1,9% ou 2% naquele ano. É importante lembrar que a gente tinha pleno emprego, Kennedy. A gente não pode esquecer que em 2014 a gente tinha 4,3% de desemprego no Brasil. Você sabe o que significa isso? Significa Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, sabe? Holanda. O Brasil nunca teve isso. Significa que tinha um crescimento da economia de forma extraordinária. Eram 20 milhões de empregos nesse país. Era gente voltando do Japão, era gente voltando de Portugal, era gente voltando de todas as partes do mundo para trabalhar aqui, meu filho. Essa coisa era em 2013. E por que o governo Dilma, então, fracassou? Eu vou tentar mostrar o que eu acho de erro político. Veja, a Dilma, ela utilizou uma política, talvez orientada pela equipe econômica, de desoneração. Eu fiz 47 bilhões de desoneração na crise de 2008. E na época eu fiquei muito nervoso porque a indústria automobilística brasileira não tinha nenhuma razão de paralisar. Ela paralisou a pedido das matrizes, porque era preciso sustentar a quebra deles nos países de origem. Eu fiquei muito nervoso, muito. Inclusive, tive uma briga muito séria com alguns empresários da indústria automobilística. Pois bem,
Então eu desonerei 57 bilhões para tentar recuperar a economia. E no ano seguinte crescemos 7,5%, correto? Eu acho, não sei se a Dilma ou o Guido a Dilma, não sei, mas de qualquer forma o governo começou a fazer uma política de desoneração sem levar em conta, primeiro, o compartilhamento. Se eu vou desonerar para uma categoria econômica, eu tenho que conversar com os trabalhadores para saber o que eles vão ganhar. Segundo, eu tenho que desonerar por um prazo determinado. Eu não posso desonerar para sempre. Eu tenho que utilizar aquilo, sabe, como se fosse o chuveiro da minha casa. Eu abro para tirar o sabão e depois eu fecho. Eu vou controlando aquilo. E nós fizemos 540 bilhões de desoneração entre 2011 e 2014. Eu não sei se o número é exato. E acabou com o superávit fiscal. O problema é que quando você tem uma torneira entrando, enchendo a caixa, e você tem uma torneira, sabe, saindo, e a que está saindo sai mais do que entra, uma hora acaba. Quando a Dilma percebeu... Presidente, mas além do erro na economia, ela cometia erros com o Congresso. Não foi um desastre combinar esse desprezo pelo Congresso, esse erro político e o erro na economia? Eu vou falar. Foi ou não foi? Primeiro, foi um erro, presidente. Primeiro, deixa eu terminar só o erro econômico. Então, quando a Dilma descobriu isso, a Dilma fez uma medida provisória, mandou para o Senado para acabar com a desoneração. O que o Senado fez? Devolveu. Porque ela se relacionava mal com o Congresso. Eu comecei a entrevista mostrando a diferença entre o Temer na presidência da Câmara do Fernando Henrique Cardoso e o Eduardo Cunha na presidência da Câmara da Dilma. Tá? Eu gostava de fazer política. A Dilma certamente não tinha a paciência que eu tenho. Sabe? E talvez isso tenha sido... Eu senti isso quando começou o processo de impeachment, que eu fui conversar com deputados e senadores. Eu nunca vi tanta gente falar mal da Dilma, de uma pessoa como as pessoas falavam da Dilma. Sabe? É um negócio absurdo. É isso aí, pessoal. É muito importante, né? O Lula comentou aí sobre diversos assuntos, macroeconomia, microeconomia. No finalzinho agora ele falou sobre a importância das Olimpíadas e da Copa do Mundo, que foi uma oportunidade de muita infraestrutura, tá? Foi feita muita coisa. Mudou muito país aí de infraestrutura, tá, galera? Foi feito investimento aí em diversos estados grandes, tá bom? É muito importante a gente esse olhar, né, de transformação. Galera, como você pode notar, o Lula, né, ele tem uma mentalidade progressista, né, social, desenvolvimentista, democrática, tá? Tudo aquilo que leva o progressismo, tá bom? Social e político, tá, galera? Na minha opinião, tá? Eu não posso estar aqui até sendo demasiado e tudo mais, porém, eu acho que da atualidade, no momento atual agora, o Lula é uma das principais mentes do cenário político mundial, não tô falando nem nacional, mundial, tá? Daquilo que se pode se chamar de política, tá bom, galera? Vou deixar aí o vídeo aí para vocês, ficou um pouco longo aí, 35 minutos, mas espero que chegue no pessoal mais novo aí, tá? Que não conhece o governo do Lula e da Dilma também, tá? Que foi uma presidenta que fez um bom mandato, excelente mandato de 2010 a 2014. Em 2014 teve todo um processo mundial, tá? Que deu uma crise aí também, quando se iniciou em 2010, tá bom, galera? Na Europa, e combinou também com a crise de 2008, então foi duas crises numa só. Pessoal, muito obrigado por acompanhar aí o canal, pela força, tá bom? Deixar crítica aí, pode deixar também sugestões, tá bom, galera? Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link da entrevista do Kennedy Alencar, tá? O canal dele também. E dizer que muito obrigado aí por acompanhar o canal. Tamo junto. Valeu, galera.